graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações. Eu venho por meio desta deixar uma mensagem da parte do Senhor, mais um devocional que nós fazemos, acreditando que Deus ele é poderoso para cumprir todas as promessas que já foi descrita pelos mártires que vieram antes de mim e de você. Queridos, nós estamos em uns momentos difíceis, né? Todo mundo fala isso, a mídia fala, a gente só vê tragédia, a gente só vê sofrimento, a gente vê o povo padecendo, o povo precisando trabalhar e não ter trabalho, quer dinheiro, não tem dinheiro, por conta da situação que estamos vivendo. Mas eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor que fala sobre vida, sobre salvação e sobre preocupação. Quantas vezes nós nos preocupamos com o que comer, com o que beber, com o que vestir e deixamos de se preocupar, de nos preocupar com a nossa salvação, com a vontade do Espírito Santo de Deus para com as nossas vidas. No livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz: Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amarrai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. E o versículo 2 diz: para que no tempo que vos restar na carne não vivais mais segundo a concupiscência do homem, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, embriaguez, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. No 4 diz: e acho estranho não corredes com ele no mesmo desenfreitamento, dissolução, blasfêmia de vós. Queridos, aqui na palavra de Deus, o apóstolo Pedro, ele fala que Cristo ele padeceu por nós na carne. No sofrimento, foi na angústia. Você vai ver lá no Getsêmani, Jesus Cristo chorando e sangrando por conta da minha e da sua vida. Nesse momento nós temos que viver não segundo a carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas têm vivido, mesmo nesses dias difíceis, vivido na carne, vivido segundo a sua própria vontade. O apóstolo Pedro ele nos diz que não temos que viver segundo a concupiscência da carne, nem segundo a vontade dos gentios. Nós temos que viver, assim como disse o apóstolo Paulo lá em Romanos, nós temos que viver transformação de vida, para que possamos sentir e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, nós temos que nos esforçar nesses dias tenebrosos, acreditando que Deus ele é todo poderoso para cumprir todas as coisas. Eu e você somos filhos de Deus. Não se esconda da verdade ou se oculte. Pelo contrário, viva a verdade. E a verdade, querido, é que está dito bem aqui embaixo, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Neste momento nós temos que ser sóbrios. Nós temos que viver vigiando em oração, porque já está próximo o fim. Quantas vezes eu tenho lido a Bíblia e tenho visto essa palavra, já está próximo o fim. Eu não sei se é porque a grande mídia está trazendo esse temor, entre aspas, em nossos corações, que todas as vezes que nós lemos a Bíblia, se nós prestarmos atenção, sempre vai estar dizendo: olha, tome cuidado porque já está chegando o fim. Então, querido, nós como igreja temos que dar a mão, não viver o que vivíamos antes, segundo a vontade do gentio, mas viver com o coração em retidão, viver diante a presença de Deus, sempre se desviando do mal, porque, queridos, este é um momento propício de buscar a face do Senhor. Este é um momento propício de negarmos a nós mesmos e vivermos a vontade do Senhor. Está acontecendo tudo o que está acontecendo e eu, esse humilde servo do Senhor, não quero pagar para ver. Eu não quero. Eu acho melhor eu acreditar nas promessas de Deus, acreditar no que a palavra de Deus diz, do que para pagar para ver. Hoje mesmo eu estava em meu trabalho e tinha um certo jovem lá que foi deixar um dinheiro e saiu, estava querendo sair com muita pressa, porque ele tinha marcado de beber com os amigos.
Aí, queridos, a gente vê a vontade do rapaz de sair com pressa para beber, porque tinha marcado com os amigos e não podia desmarcar. E muitas vezes a gente vê cristãos, filhos de Deus, servos do Senhor, não tendo a mesma pressa. É por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que nós. Nós não podemos aceitar ser imprudente, queridos. Nós vimos a palavra das 10 virgens. Aquelas que foram imprudentes, as 5, a metade que foi imprudente, infelizmente o noivo chegou, fechou a porta e não deixou mais nenhum entrar. Eu, pelo contrário, a minha oração é dizer: Pai, me trata pelo menos como um ladrão daquele que estava ao seu lado na cruz. Lembra-te de mim quando tu voltar novamente para buscar o teu povo. Não me deixe. Olha para a minha família, olha para os meus, olha para a nossa igreja, para os nossos pastores, para os nossos líderes. Olha para a gente, Pai. Nós entendemos e sabemos que somos fracos, nós entendemos que somos carnais, muitas vezes religiosos, muitas vezes agimos pela nossa própria força, nossa própria vontade. Qualquer confronto nos faz repudiar as coisas de Deus. Nós não podemos, nós não conseguimos mais ser confrontados na palavra. E querido, Pedro falou, sendo usado por Deus, é que nós não temos que viver mais dessa forma. Para que o tempo que nos resta, nós não vivamos mais a carne, mas sim vivamos na promessa do Filho de Deus. Nós não temos mais que viver, nós já vivemos todas as coisas que tínhamos que viver. Eu, no meu caso, eu já fiz tantas coisas erradas. Hoje, esse tempo é o momento de viver a vontade de Deus. Eu tenho uma coisa que eu me orgulho muito e eu acho muito bonito, é que até hoje, queridos, eu nunca tive algo sério para dizer assim, mais forte do que a presença de Deus, para dizer: hoje eu não vou mais à igreja, hoje eu vou me desviar, hoje eu não quero mais servir a esse Deus. Pelo contrário, tudo que eu vivi fora da presença de Deus não teve nenhum proveito. Tudo que eu vivi fora da presença de Deus não me trouxe nada de benefício. Pelo contrário, trouxe tudo que era ruim para a minha vida. A partir do momento que eu comecei a viver uma vida segundo os propósitos de Deus, rejeitando a vontade da minha carne, rejeitando os prazeres desse século, eu comecei a conquistar. E hoje, queridos, eu estou conquistando ainda mais pela misericórdia do amor de Deus. Então, quero lhe dizer, eu sou um exemplo vivo disso, de que quando nós aceitamos a Jesus e confiamos, nós podemos até passar pela tempestade, nós podemos até passar pela situação adversa, mas nós passamos e conseguimos dar o brado de vitória na frente. Nesses momentos de peregrinação por essa terra, eu quero viver peregrinando, mas em busca de ser salvo pelo Espírito de Deus, em busca de alcançar a minha salvação, porque eu sei quem eu sou, eu conheço, e o Espírito Santo de Deus, esse é que me conhece, porque ele me sonda desde o meu nascimento. Antes que eu fosse, ele já era. Então, assim, eu sei que se eu não tiver na presença de Deus, voltado à vontade do Senhor, eu trilho o meu caminho para o inferno. E eu não quero isso, nem para mim, nem para minha família, nem para minha filha, nem para minha esposa, nem para minha casa. O que eu quero é dizer: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, com essa palavra, querido, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amarrai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, querido, se nós nos amarrarmos esse mesmo pensamento, que a carne pode padecer, o físico pode sofrer, mas o espiritual vai estar conectado com a presença de Deus, o espiritual vai estar conectado com o Filho do Homem. Aí sim, queridos, nós temos embasamento para viver uma vida segundo a vontade de Deus. Não vivemos mais as vidas dissolutas, com concupiscência, ou segundo a vontade do gentil, porque nós vivemos uma vida segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, aquele que nos remiu do pecado, queridos? Então é assim, vamos voltar ao nosso entendimento, a nossa vontade, os nossos pensamentos
no Filho do Homem, em Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. Que essa palavra, este momento, possa ter tocado no seu coração e você venha entender que não é mais tempo de viver vida dissoluta ou de negar a sua fé. Pelo contrário, nós temos que fazer que nem agora o apóstolo Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, mas mantive a fé. Nós temos que manter a nossa fé. Se o combate foi proposto para que possamos combater, nós vamos combater até o fim, até o momento que Deus quer. Mas a nossa fé não vai ser abalada, porque a nossa fé é a fé no Filho de Deus. Então, que você possa ser abençoado aí na sua casa, a sua família possa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e você possa ser cheio da graça, cheio do renovo. É isso que eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre a tua parentela, sobre as suas finanças. Tudo que você tem é de Deus, tudo que você é, foi Jesus Cristo quem proporcionou isso. Então acredite que, assim como o salmista Davi disse, que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Nós não seremos desamparados, nós não iremos mendigar o pão, porque nós acreditamos na palavra de Deus. Queridos, fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.